X-Men Primeira Classe, X-Men Fênix Negra, é o último filme dessa nova saga dos X-Men que começou lá em 2011 com Primeira Classe. E é muito engraçado a gente parar pra pensar que Primeira Classe estabeleceu um padrão de qualidade muito alto que a gente esperava que fosse se repetir nos próximos filmes dos X-Men, mas que infelizmente não aconteceu. 쇼키라서 Mais do que o último filme dessa saga dos X-Men, é o último filme da Marvel produzido pela Fox. Então é a despedida dos X-Men do estúdio, depois de quase 20 anos trabalhando com esses personagens nos cinemas. Mas e aí, será que foi uma despedida digna? Antes da gente falar de X-Men Fênix Negra sem spoilers, já sabe, vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. A primeira coisa que você tem que saber de X-Men Fênix Negra é que ele é a sequência direta dos eventos de X-Men Apocalipse, mas ele também funciona como um filme isolado dentro da franquia dos X-Men, basicamente como são os filmes do Wolverine, por exemplo, em que eles acontecem em um universo próprio, um universo à parte que não está diretamente ligado com os eventos da franquia principal dos X-Men. Mas é uma sequência direta porque os personagens aqui, o modo como eles se relacionam, o que existe entre eles, é construído ao longo de todos esses anos, desde Primeira Classe até a gente chegar aqui em Fênix Negra. Então o porquê da Mística ser uma aliada dos X-Men, onde o Magneto tá, onde o Xavier tá, então essas questões realmente a gente precisa do pano de fundo dos outros filmes para poder entender. Mas como história, como estrutura narrativa, X-Men Fênix Negra funciona isoladamente. Então se por acaso você nunca viu nenhum filme dos X-Men, a única coisa que você precisa entender é por que a Mística tá do lado dos X-Men, por que o Magneto e o Xavier são esses inimigos, ou pelo menos estão separados. Então essas coisas você tem que ter uma preparação antes de assistir Fênix Negra, mas fora isso você pode assistir esse filme sem saber de nada da equipe, sem saber nada dos poderes de ninguém, sem entender nada mais do universo dos X-Men como um todo. E eu vi gente reclamando disso, gente falando que, poxa, você não constrói um universo ao longo de tantos anos pra chegar aqui no último filme e ignorar o que foi construído ao longo desses outros filmes. Cara, pra mim, X-Men funcionaria muito melhor se eles tivessem construído um primeiro filme que mostrasse quais são os personagens, os poderes, as motivações, e a partir daí, cada filme pudesse ser isolado. Pra mim, isso funcionaria muito melhor. Eu acho que foi o que aconteceu com Logan. É um filme que, apesar de respeitar alguns momentos que foram construídos ao longo da franquia, como por exemplo, trazer o Patrick Stewart como Professor Xavier, criar esse acidente em que os X-Men morreram, que os mutantes desapareceram do mundo, é um filme que funciona muito bem isoladamente, e eu acho que grandes arcos dos X-Men nos quadrinhos são assim. Apesar de alguns estarem incluídos no universo 616, que é o universo principal da Marvel nos quadrinhos, a maioria desses grandes arcos dos X-Men são arcos isolados, são arcos que se passam apenas com os X-Men ali, você tem uma história mais fechada, você tem uma história mais concentrada, você entende o que aconteceu naquele arco, bola pra frente, vamos seguir pra próxima história. Então eu acho que os filmes tinham que ter seguido essa pegada também, mas não seguiram. Foram quase 20 anos ali de construção de universo cinematográfico, foi uma bagunça de linha do tempo, e aqui a gente tem uma nova bagunça, mas eu tenho que admitir aqui logo do começo que é uma bagunça que eu gostei bastante. E talvez seja até um pouco triste a gente parar pra perceber isso, que X-Men acostumou a gente com um nível tão baixo de qualidade dos filmes, e eu não digo, claro, em termos de produção, em termos de efeito especial, em termos de trilha sonora, mas com um roteiro que é sempre tão cheio de furos, é sempre tão controverso, não existe assim um grande filme dos X-Men como equipe que seja unanimidade, até mesmo Primeira Classe, até mesmo X-Men 2, que são os filmes mais aclamados, o primeiro X-Men também arrancou muitos elogios, mas ainda assim são filmes que dividem público e crítica. Não existe um filme só dos X-Men, aí é claro, eu tô excluindo Deadpool, Logan, que agrade todo mundo, e é muito triste a gente parar pra perceber isso, porque os X-Men são o maior grupo dos quadrinhos da Marvel. Por mais que os Vingadores tenham ganhado mais notoriedade nos últimos anos, os X-Men sempre foram esse bastião de uma grande equipe, de uma equipe que age como família, de uma equipe que tem as suas motivações bem definidas, de uma equipe que defende as diferenças. Então é triste a gente parar pra pensar como os personagens acabaram nos cinemas. Mas ainda assim, eu realmente gostei bastante de Fênix Negra, principalmente porque eles até chegaram a respeitar bastante do que acontece nos quadrinhos. Então a gente tem muitos momentos que parecem ser tirados diretamente dos quadrinhos. É claro que tem a liberdade criativa, é claro que é uma adaptação e muita coisa do meio pro final é
bem diferente do que a gente tem nos quadrinhos, mas o que mais me agradou foi que pela primeira vez, talvez lá em Dia de um Futuro Esquecido a gente tenha visto um pouco disso também, apesar de não serem só os X-Men, terem outros mutantes no meio, mas pela primeira vez eu senti que a gente viu os X-Men lutando como uma equipe, e eram os X-Men de verdade, e era uma equipe que sabia como trabalhar em conjunto. Então a gente tem o Noturno levando o Mercúrio pra lá, depois ele volta e pega a Jean Grey, enquanto isso a Tempestade já tá fazendo alguma coisa ali. Então todos os personagens estão usando os seus poderes ao máximo, e eles sabem usar os seus poderes. Não fica mais naquela questão de, eu não sei se eu controlo muito bem as minhas habilidades, eu não sei o que eu faço aqui agora nessa situação de perigo. Não, eles estão treinados, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer, e a gente percebe que eles já estão nisso há muito tempo. O filme tem uma passagem de tempo ali, a gente já sabia que ele ia se passar nos anos 90, então a gente tem basicamente esse salto de quase 10 em 10 anos, de décadas diferentes, né, nesses últimos filmes, e aqui a gente vê como realmente eles são uma equipe, como eles têm um suporte aqui nas costas, como eles sabem, pô, se eu fizer isso aqui, eu já sei o que meu companheiro vai fazer aqui atrás, eu sei o que ela tá fazendo ali, eu sei o que tá acontecendo aqui por cima da gente. Então é muito bacana ver os X-Men lutando dessa maneira. Parece que a gente realmente tá vendo uma cena dos X-Men da animação lá, clássica dos anos 90, ou até mesmo do X-Men Evolution, se você é um fã mais recente dos X-Men, parece que você tá vendo uma cena da animação ganhando vida no cinema. Eu achei isso muito legal, apesar de que a química entre os personagens não funciona. E isso é algo também que infelizmente vem falhando na construção ao longo de todos esses filmes. X-Men Apocalipse pra mim é o apogeu da má construção de personagem, infelizmente, mas a gente tinha bons laços, bons arcos sendo construídos em primeira classe. Então o arco entre o Professor Xavier, entre o Magneto, entre a Mística é muito forte. Quando o Hank é adicionado a essa mistura também, eu gosto bastante do que ele acrescenta à trama, eu gosto bastante do modo como os personagens se relacionam, principalmente essa primeira classe, né, dos X-Men, como eles realmente são. Mas quando esses novos personagens chegam, eu fiquei um pouco decepcionado, o que é muito triste porque são atores muito talentosos. A gente tem o Ty Sheridan, que roubou a cena em Jogador Número 1, pra mim ele atua muito bem lá. A Sophie Turner, claro, a amada Sansa aí, ou odiada Sansa de Game of Thrones, mas pelo menos ela desperta um sentimento nas pessoas que acompanharam a série. E eu sinto que aqui os personagens não conseguem nem mesmo despertar um sentimento em você. Então você não consegue nem gostar ou desgostar, só fica aquela coisa... Então eu não consegui comprar o relacionamento entre Ciclope e Jean Grey, eu não consegui comprar outros relacionamentos ali dentro, só consegui acreditar nos relacionamentos que já foram bem construídos ao longo da franquia. Então quando a Mística confronta os Charles, quando eles têm que se encontrar com o Magneto novamente, quando o Hank entra ali também, tenta conversar com a Mística, tenta conversar com o Charles, tenta confrontar os outros personagens, aí sim funciona, porque são personagens que têm uma química que foi construída. Mas em Apocalipse a gente não conseguiu construir essa química com nenhum personagem. Então aqui, Fênix Negra, por ser uma sequência de Apocalipse, você não tem essa base tão sólida como os outros personagens. E aí que eu senti que falha muito. Porque em X-Men você tem que se preocupar com os personagens. Você tem que se importar com eles. É isso que faz os X-Men serem tão bem-sucedidos ao longo de tantos anos de histórias em quadrinhos. Tem sempre alguém que ama um personagem, alguém que ama todos os personagens, e você percebe nisso. Quem ama a Emma Frost não ama a Jean Grey, e vice-versa. Quem defende o Ciclope, às vezes fica contra o Wolverine. Quem fica do lado do Magneto não suporta os X-Men, não suporta o modo de pensar do Xavier. Na verdade, ninguém gosta do Xavier porque ele é um babaca. E pelo menos esse filme conseguiu mostrar algumas dessas personalidades, alguns desses tons que existem nos quadrinhos foram trazidos aqui pra Fênix Negra. O problema é você trazer isso pro último filme de uma franquia que tem quase 10 anos de cinema, e a gente tá falando só da franquia nova. Então o maior problema pra mim são as construções dos personagens, são as relações, são os diálogos. Então quando a gente tem esses momentos que tentam trazer um pouco mais de peso pra essa história, eles falham. É muito triste porque X-Men Fênix Negra é um filme, é uma história que exige bastante desenvolvimento, afinal de contas a gente tá falando de uma das maiores forças cósmicas que existem no universo Marvel e que acrescenta um peso, acrescenta um drama, acrescenta muita destruição. E a gente não consegue sentir nada disso. É mostrada a destruição da Força Fênix, é mostrada a capacidade que ela tem, basicamente
basicamente com flashbacks, basicamente com cenas que não estão ligadas aos eventos desse filme. E é legal que também existe um paradoxo entre o que é a Força Fênix e o que ela realmente faz. Basicamente, a Força Fênix são as almas, são as energias, são os poderes das pessoas, dos seres que ainda não nasceram ao redor de todo o universo. Então ela concentra a energia das potenciais vidas que podem existir no universo. Em contrapartida, por onde ela passa, ela deixa um rastro de destruição. Então é bacana existir essa dicotomia, e a gente sabe que nos quadrinhos é a Jean Grey que carrega esse peso nas costas. É a Jean Grey que sabe todo o potencial da Força Fênix, apesar de não entender muito bem a princípio, e cabe a ela se deixar levar por essa loucura, se tornar de fato a Fênix Negra, se tornar uma grande destruidora de mundos, ou pelo contrário, trazer à tona esse potencial de dar vida, de fazer com que a vida procrie, de fazer com que a vida exista. Com relação aos poderes, eu realmente senti que eles foram bem trabalhados nos X-Men, até mesmo no Magneto, mas quando chega na Fênix Negra, a gente precisava de mais poder. A gente precisava sentir esse medo de que realmente o mundo tá correndo perigo, o mundo tá correndo risco porque a Fênix Negra tá aqui. E é o que a gente tem nos quadrinhos. Ela destrói o sistema solar inteiro, ela acaba com a vida de milhões de inocentes ao redor da galáxia. Só que aqui a gente tem algo muito mais contido. Dá pra gente perceber que eles quiseram colocar que o confronto mesmo existe dentro da Jean Grey. Existe, na personagem saber controlar os seus poderes, na personagem saber quem é ela, o que é mostrado no trailer, e que eu acho uma cena extremamente vergonhosa, quando, quem é você? A verdadeira pergunta é, quem é você? Nossa, isso é muito ruim. Então, como eu falei, esses diálogos, esses desenvolvimentos não funcionam. Por outro lado, a ação funciona muito bem. Então, realmente queria, já que não funcionou, gente, não funcionou o diálogo, não funcionou o desenvolvimento de personagem, e não adianta a gente tentar desenvolver personagem aqui, já que esse vai ser o último filme. Não dá pra gente começar a preparar terreno pros próximos filmes. Isso não vai acontecer. Então, vamos mostrar um espetáculo visual, vamos mostrar destruição, vamos mostrar personagens que a gente ama morrendo, vamos mostrar personagens se sacrificando. E não existe esse lado dramático em que a gente realmente sente. Eu realmente queria que o filme tivesse sido uma despedida emocionante, ele falar, olha, esses personagens vocês nunca mais vão ver, pelo menos dessa maneira. Então olha aqui essa despedida que a gente preparou pra vocês. E parece que é mais um filme de transição, parece que é mais um filme que tá preparando o terreno pra um outro filme, só que esse outro filme não vai existir. Então é esse o sentimento que eu acho de frustração que ficou em muita gente, porque o filme vai construindo um terreno pra uma continuação, que nunca vai acontecer. Apesar do que eu falei, esse filme realmente funciona como um arco fechado, tá bem contido ali na sua história, mas o modo como ele termina, pra mim, é o principal problema. A conclusão desse filme, pra mim, é o principal problema de Fênix Negra. Na verdade, a primeira meia hora do filme, eu acho que eu nunca vi nada tão bem feito em se tratando de um filme dos X-Men. Nada que te deixe tão empolgado, nada que te deixe tão animado. Nossa, a primeira meia hora de Fênix Negra é realmente muito, muito boa. O problema é que dali pra frente ela se perde completamente. Como eu falei, os personagens não funcionam, os vilões não funcionam, né? São colocados alguns vilões ali, algumas tramas por trás do que tá acontecendo com a Força Fênix, com a Jean Grey, não funcionam. A relação entre o Charles e a Jean achei que foi legal, achei que foi bacana, até porque é uma relação que já foi explorada em outra franquia. Então basicamente eles trouxeram mais do mesmo. Isso aqui é uma releitura de X-Men, o confronto final, com algumas pitadas diferentes, algumas cenas que pra mim funcionaram melhor do que lá em um confronto final, e outras que também foram pior. Então no geral é mais um filme na média dos X-Men, mas como eu tava esperando algo muito ruim, porque como eu falei, a franquia dos X-Men acostumou a gente com um padrão baixo de qualidade, eu saí muito feliz do cinema. Eu saí com uma sensação de, ok, me diverti bastante, ok, foi muito legal, tem esse erro aqui, tem esse erro ali, mas tem tantos erros da franquia dos X-Men que eu consegui relevar todos eles e sair bem satisfeito do cinema. Então não sei se vai valer a experiência de ir no cinema assistir, porque se você não gostou dos outros filmes dos X-Men, não é esse que vai mudar a sua opinião. Não é esse filme que você vai falar, era isso que eles deviam ter feito ao longo de todos esses anos. Não era isso. Mas se você é um fã dos X-Men dos cinemas, se você quer ver como essa franquia vai terminar, então vale a pena você ir lá sim pra se despedir desses personagens, pra dar um adeus a eles no cinema, sim. Agora resta a
Marvel rebootar essa franquia e trabalhar eles da maneira que eles merecem ser trabalhados, como são os X-Men dos quadrinhos, a maior equipe de super-heróis da Marvel. Vale ressaltar também um dos pontos altíssimos do filme, que é a trilha sonora incidental do Hans Zimmer. Então a gente tem em diversos momentos essa trilha espacial sendo construída. O Hans Zimmer é mestre em fazer essas trilhas espaciais, mas quando a gente tá no espaço, quando a gente tem umas cenas de batalha que são mais densas, que não são necessariamente porrada, mas você sente uma demonstração de poder muito grande ali, podia ser um pouco maior, mas você sente uma demonstração de poder, a trilha do Hans Zimmer se destaca demais. Então você ser envolvido por essa trilha sonora do Hans Zimmer no cinema é uma experiência muito legal mesmo, e pode ser aí talvez um ponto que te convença a ir ao cinema assistir Fênix Negra. Mas e aí, o que você achou do filme? Comenta aí embaixo. Se você gostou dessa análise, deixa um like. Se você não gostou, deixa o dislike também, mas comenta aí embaixo por que você gostou do filme, por que você amou o filme, por que você odiou o filme. E aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, Maidana LH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. X-Men Primeira Classe é o último com Primeira Classe. E é muito engraçado a gente parar pra pensar que Primeira Classe estabeleceu um padrão de Primeira Classe. Circundado... Peraí, circundado... não ser circuncisado. Pensou? Fui pra Fênix Negra ser circuncisado. Só fica aquela coisa... Ele fica pra baixo, parece o Francisco Coco.